Os heróis infantis, da imaginação infantil, eles vão mudando. Batman, o Homem-Aranha, o Super-Homem, muitos conheceram estes heróis infantis. Ontem perguntei ao meu neto quais são teus heróis. Ele também falou do Super-Homem, falou do Homem-Aranha e falou do Sonic. Não conheço o Sonic. Nunca ouvi falar do Sonic. Mas os heróis mudam, né? Na medida que o tempo avança, novos heróis vão surgindo. Heróis da imaginação infantil. Mas existem também heróis humanos. E os heróis vão adquirindo essa condição a partir dos seus atos de heroísmo. E aí a gente tem heróis, muito especialmente no esporte, né? O brasileiro gosta de reverenciar seus heróis. Então, repito, o herói terreno, ele se forma a partir dos seus atos de heroísmo. E existem os heróis da fé, relatados na Bíblia Sagrada. A característica deles não são os atos que eles realizam, mas a característica do herói da fé é a sua firme confiança fundamentada nas promessas de Deus, e assim viver. Por isso, entre os heróis mencionados na leitura de hoje, eu quero destacar um, que é o José, filho de Jacó. O que você lembra de José? Provavelmente você vai lembrar dos sonhos que ele teve na sua adolescência e juventude. Como, por exemplo, aquele em que ele acorda de manhã e chega para a família e diz: eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinaram diante de mim. E aí ele foi repreendido até pelo próprio pai Jacó. Você pensa que por acaso eu e teus irmãos vamos nos inclinar diante de ti? E isso acendeu muito mais aquela raiva que os demais irmãos tinham dele. Afinal, ele era o filho, de certa forma, predileto do pai. E aí os irmãos deram um jeito de se livrar dele. O venderam como escravo. E ao pai disseram: olha, uma fera o matou, um animal do campo o matou. Você deve lembrar como lá no Egito, uma vez preso, ele interpretou sonhos do copeiro, do padeiro, que o tornaram conhecido. E quando então o faraó teve aqueles sonhos estranhos de 7 vacas magras engolindo 7 vacas gordas, aí chegou a vez de José interpretar este sonho e dizer: vão seguir-se 7 anos de fartura e depois 7 anos de miséria, de seca. E isso o levou à condição de governador de toda a terra do Egito. Bom, mas a palavra que me chama a atenção é aquela que está em Hebreus 11, 22. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Vamos entender isso. José, no final de sua vida, já tendo toda a sua família e o povo de Israel no Egito, chama os líderes do povo e diz: meu fim está perto, eu vou morrer, mas Deus vai visitar vocês. E eu peço que no dia que isto acontecer, vocês levem também meus ossos, aqui do Egito, para a terra prometida. E José pediu que os israelitas lhe jurassem isto. E José morreu com 110 anos de idade. E com a morte de José, também aquelas certas regalias que os israelitas tinham, elas foram se acabando. E veio a escravidão por longos anos, até o nascimento de Moisés.
Quando então Deus visitou o seu povo, conforme as palavras de José, e através da ação da liderança de Moisés, os israelitas então são libertos da escravidão e vão para a terra que Deus havia prometido ao Abraão, Isaque e a Jacó. Por ocasião da libertação, os israelitas cumpriram aquilo que José pediu. Está em Êxodo 13. Eu vou ler. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Moisés levou consigo também os ossos de José, pois ele havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente: Deus certamente visitará vocês. Quando isto acontecer, levem os meus ossos daqui. E o fim dessa história pode ser lido lá no livro de Josué, capítulo 24. Quando os israelitas já estão na terra prometida. Diz assim: os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram sepultados em Siquém, um espaço que Jacó havia comprado. Vocês devem estar lembrados que no culto do domingo passado, o pastor Ismar nos lembrou que a fé cristã, ela precisa estar firmada e fundamentada nas promessas de Deus. Porque a fé é a certeza de coisas que se esperam e é a convicção de fatos que não se veem. Fé não é um esperar no vazio. Fé não é aquela expectativa de que as coisas vão melhorar. Mas fé é a firme confiança firmada nas promessas de Deus. José, desde a sua infância, foi ensinado pelo seu pai Jacó a respeito dessas promessas que Deus havia feito ao seu bisavô Abraão, ao seu avô Isaque e ao seu próprio pai Jacó, de que eles iriam herdar a terra de Canaã. Contudo, agora lá estava José no fim de sua vida, em terra estranha. E todo o povo estava lá em terra estranha, e a morte estava chegando. Quando sua família chegou ao Egito, eles eram só 70 pessoas. Agora era uma multidão quase que incontável. Como seria daqui para frente? Não sei se José tinha ideia que os israelitas seriam escravizados no Egito após a sua morte. Mas em meio às incertezas, ele tinha uma certeza: as promessas de Deus. E isso era tão real que José disse antes da sua morte: Deus vai visitar vocês, conforme ele prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó. E quando isto acontecer, levem meus ossos daqui. Observem que José não diz: olha, se porventura isso acontecer, então levem meus ossos junto. Não. Ele diz: no dia em que isto vai acontecer, Deus certamente visitará vocês. E quando isto acontecer, levem meus ossos. É por essa razão que José é contado entre os heróis da fé. Repito, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, mas fé está sempre firmada nas promessas do nosso Deus. Muitos pais dão ordens aos seus filhos sobre o futuro, até sobre a própria morte, sobre sepultamento, sobre herança e muitas outras coisas. E isso é importante, é bem importante. A pergunta que coloco para mim e para você é:
como pais, nos preocupamos em repassar aos nossos filhos e netos e bisnetos as promessas de Deus? E entre todas as promessas, nos lembramos de transmitir aos nossos herdeiros a promessa da herança eterna, da vida eterna. Vamos entender isso melhor no exemplo de Moisés, que vem logo depois. Quando Moisés nasceu, a escravidão e a opressão aos israelitas no Egito tinha chegado ao auge. Inclusive, Faraó tinha ordenado a morte dos meninos, para que este povo não se multiplicasse mais, porque ele passou a ser uma ameaça aos próprios egípcios. Você lembra como Moisés, mesmo com esta lei, foi salvo pelos seus pais, que fizeram com que a filha de Faraó o encontrasse. E ele passou a ser protegido de Faraó. Contudo, a sua mãe, o seu pai, a sua família o educaram. E quando ele estava em condições de ir para o palácio, ele foi viver no palácio. Mas vivendo no palácio, escreve o apóstolo aos Hebreus, Moisés não esqueceu o ensino das promessas de Deus e por isso preferiu ser maltratado junto com o seu povo, porque ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo, vejam, a promessa chega até Cristo, mesmo ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior que todos os tesouros do Egito, porque ele contemplava uma herança superior, uma herança maior. Observem que a fé de Moisés nas promessas de Deus vai além das coisas terrenas. E ela visualiza a herança celestial, por causa da promessa do Salvador, que Deus havia feito a Adão e Eva, que Deus repetiu a Abraão, a Isaque, a Jacó, que o próprio José aprendeu, que Moisés, desde a sua infância, aprendeu. Por isso, naquele momento de provação de sua fé, mesmo num contexto que lhe seria bem adverso, ele prefere ser maltratado com o seu povo por causa de Cristo e desta herança superior, que é a bem-aventurada vida e salvação eterna. Neste domingo de Dia dos Pais, e por que não dizer Dia das Mães também, aliás, eu li também que hoje é lembrado também o Dia da Gestante. 14 de agosto é também o Dia da Gestante. Se eu não estiver dizendo uma inverdade, mas eu acho que eu li isso. E isso tem tudo a ver, o pai, a mãe, a gestação. Pois neste dia tão especial para a família, eu pergunto, vocês estão preocupados com o que vem depois? Com o futuro? O que vocês podem dizer aos vossos descendentes, assim como José falou? Vocês costumam fazer recomendações para os vossos descendentes? Então não esqueçam de repassar-lhes as promessas de Deus, de firmá-los nas promessas de Deus, mas sobretudo na promessa da herança celestial, que é superior a todos os tesouros e a todas as conquistas e a todos os atos de heroísmo aqui da terra. A sua comunidade quer lhe ajudar nesse trabalho, nessa missão. É por isso que ela desenvolve o programa de escola bíblica infantil. É por isso que ela tem o programa da instrução dos adolescentes. É por isso que ela tem um programa de integração para os jovens, para que possam ser firmados nas promessas de Deus
e, sobretudo, na herança da promessa superior. Como é que é formado um herói na fé? Sabe, essa é a última pergunta que me coloco e coloco para você. Os heróis terrenos, repito, são formados pelos seus atos de heroísmo. Os heróis da fé, eles surgem na medida em que andam firmados nas promessas de Deus, na medida em que estão em comunhão com Deus. E eu tenho claro de que nós continuamos precisando de heróis na fé. Talvez não sejamos heróis para todo mundo cristão, conforme estes relatados em Hebreus, mas talvez podemos ser heróis na fé, exemplo e inspiração para aqueles que estão próximos de nós. Que Deus o conceda. Nós oramos. Amém.